concurseiro, na aula de hoje nós preparamos um assunto maravilhoso para vocês. Significação das palavras. É um assunto bem tranquilo e que, embora tranquilo, as bancas cobram muito. E por ser tranquilo, a gente tem a obrigação de acertar essas questões. Hoje comigo, a professora Rafaela Félix, vocês vão receber algumas dicas do que é significação de palavras, para a gente ficar bem preparado para fazer a nossa prova de concurso público e acertar todas as questões, gabaritar a nossa prova. Eu inicio essa aula trazendo um slide para vocês que mostra de forma bem simples o que é a significação das palavras. Leiam comigo, por favor. Na língua portuguesa, muitas palavras assumem mais de um significado. Estes significados podem ser aqueles expressos no dicionário ou não. Quando a gente tem um significado que ele está exatamente como consta no dicionário, a gente diz que esse sentido é denotativo. E aí vocês gravem para mim esse D de dicionário como denotativo. Então, toda vez que tiver na sua prova uma palavra perguntando se a palavra está em sentido denotativo ou não, vocês vão lembrar: eita, a professora Rafaela disse que quando é denotativo é o que está no dicionário. Certo? Para não esquecer mais. Mas, algumas vezes, essa palavra ela não está naquele sentido do jeitinho que está no dicionário. Ela está num sentido figurado. O autor quis atribuir um sentido novo a essa palavra. E aí a gente fala que o sentido é conotativo. Então, pegou essa dica? Denotativo, dicionário, o sentido que está constando no dicionário. Conotativo, um sentido figurado, que não é o do dicionário. Então, a gente tem alguns exemplos que eu trago para vocês aqui no slide. Aquela mulher é uma rainha. Esse rainha, esse autor, ele quis dizer que ela é uma mulher importante, tem grande estima, mas que não é uma rainha mesmo, como está no dicionário. Então, esse sentido é conotativo. Mas quando ele diz assim, a rainha vai fazer um anúncio hoje, esse sentido que ele atribui é o sentido do dicionário. É rainha como está constando no dicionário. A rainha, aquela pessoa que possui aquele cargo lá, vai fazer um anúncio importante hoje, um pronunciamento hoje. Então, se eu tenho ele no sentido do dicionário, é denotativo esse sentido. Essa multiplicidade de sentidos ou de uma palavra ou expressões, damos o nome de polissemia. Polissemia é quando eu tenho uma palavra e consigo atribuir vários sentidos a essa palavra, certo? Dando continuidade, a gente tem a atribuição semântica. E eu trago duas para vocês, que são as que mais são recorrentes em concurso, que é a sinonímia e a antonímia. Outrora conhecemos ela no ensino fundamental como antônimos e sinônimos. É a mesma coisa, só que aqui a gente muda um pouco o nome, mas não se confundam na hora da sua prova quando aparecer um nome sinonímia. Eita, meu Deus, eu não sei o que é sinonímia, eu aprendi só o que é sinônimo. É a mesma coisa, certo? Então não tem bicho de sete cabeças. Sinonímia é a relação de duas ou mais palavras que têm um sentido proximal, semântico proximal. É o que a gente chamava de sinônimos mesmo. Então eu dou alguns exemplos aqui, ó. Cooperar com colaborar é um sentido parecido, eu tenho uma sinonímia aí. Longe e distante são sentidos parecidos. Casa, residência, entende? Então, quando os sentidos das palavras diferentes, mas com sentidos semelhantes, eu tenho uma sinonímia aí. A antonímia é o oposto. É quando eu tenho palavras diferentes com sentidos contrários. Por exemplo, alegria e tristeza. Perceba o antônimo que eu tenho aí, né? Eu tenho alegria numa ponta e o oposto, que é a tristeza, na outra. Então, eu tenho uma antonímia. O mesmo acontece com amor e ódio, com pobre e rico, como eu trago aqui para o slide de vocês. Certo? Um assunto bem tranquilo, bem rápido, né? Não tem por que a gente errar mais. Vamos responder as questões que eu trouxe para vocês juntos agora. E eu vou dar um tempo para vocês conseguirem acompanhar o raciocínio e responder certo, ok? A primeira questão que eu trago é de 2017 e ela fala assim: no último verso, a palavra ganha-pão pertence a uma modalidade mais informal da língua e deve ser entendida como sinônimo de, ou seja, que palavra eu tenho aqui dentro das minhas opções que parece, em termos de sentido, em termos semânticos, com ganha-pão? Refeição, educação,
trabalho ou diversão? Responde aí para mim. Respondeu? É isso mesmo. O ganha-pão, como a gente costuma conhecer, é o trabalho que a gente exerce para ganhar o dinheiro, né? A grana, o poder de subsistência, de existência. Então, a alternativa correta seria a letra C. O sinônimo de ganha-pão é trabalho. Tranquilo, né? A próxima. Assinale a alternativa que não substitui, sem alteração de sentido, a expressão o meu penar no verso e é bem triste o meu penar. E aí eu tenho na letra A o meu sofrimento, na letra B o meu comprazimento, na letra C o meu padecimento e na letra D a minha consternação. Uma palavra que não substitui, ou seja, se eu quisesse que substituísse, eu teria que procurar um sinônimo, uma sinonímia, mas eu não quero que substitua, certo? O meu sofrimento e a minha tristeza é um sinônimo, certo? O meu padecimento também, a minha consternação também. Então, a única alternativa que sobra é a letra B, o meu comprazimento. Comprazimento é um prazer pessoal e não tem relação com tristeza e penar, certo? Então, fica a letra B, a alternativa. Na próxima questão, a gente tem: leia as afirmativas abaixo para responder a questão. Primeiro, sua decisão implicará grandes perdas. Amor implica em sacrifício. Os funcionários devem obedecer o regimento. Interpretando as afirmativas 1 e 2, assinale abaixo a alternativa que apresenta correta e, respectivamente, sem alterar o sentido original das frases, sinônimos para o verbo implicar. Perceba que em cada uma das alternativas eu tenho o mesmo verbo, mas eu tenho sentidos diferentes para esse verbo, certo? Então ele quer saber qual é o sentido dado na primeira e qual é o sentido dado na segunda. Vamos lá. Sua decisão implicará grandes percas. Implicará aqui nesse primeiro significa que acarretará. Ele vai ocasionar isso, essas grandes percas. Então eu já tenho originar não vai... Poderia ser também, né? Acarretar também poderia ser, rechaçar não e requerer também não. Então a gente teria a letra A e B. E o segundo, amor implica em sacrifício. O amor, ele requer, ele precisa, ele necessita de alguns sacrifícios. Então a gente tem a letra B como sendo a alternativa correta, dando a primeira frase, oração, o sentido de acarretar e a segunda, o sentido de requerer. Alternativa B, ok, concurseiro? Na 4, 2016, o ano. Não precisamos ser tão incrivelmente sérios. O vocábulo destacado poderia ser substituído, sem prejuízo de sentido, por incrivelmente. Desculpa, incrivelmente. Nesse caso, ele quer um sinônimo, ele quer uma sinonímia. Que palavra dessas eu poderia substituir por incrivelmente, sem alteração de sentido? Vamos lá? Não precisamos ser tão perigosamente sérios? Não era essa a ideia. Ele quer uma coisa que seja espetacular, que seja grandioso. Não precisamos ser tão possivelmente sérios. Possível já é uma ideia de dúvida, não era isso que ele queria passar pra gente. Na letra C, não precisamos ser tão controladamente sérios. Ele também não queria uma ideia de controle. Na letra D, não precisamos ser exageradamente sérios. Olha aí, era uma ideia de extra, né? De uma coisa grande, incrivelmente, exageradamente. Então, também não é impulsivamente, encontramos a nossa alternativa correta, que é a letra D. E a última questão que eu trago para vocês, uma questão 2011, e a questão fala o seguinte: assinale a alternativa em que a palavra flor aparece no sentido figurado. O sentido figurado, como eu disse para vocês, é aquele sentido que não está no dicionário. A gente tem o denotativo, que é o que está no dicionário, e tem o conotativo, que é o figurado, é o que não está no dicionário.
Então, vamos procurar em qual dessas questões, dessas alternativas, a gente tem a palavra flor, não no sentido de flor, a rosa, mas em outro sentido, ou atribuindo a uma pessoa, uma característica. Vamos ver. Colocou, na letra A, colocou uma flor no vestido. Essa flor é exatamente a flor que está no dicionário, né? Uma flor, o objeto flor, o substantivo flor. Então, aqui não é figurado. Na letra B, todos dizem que Maria é uma flor. Então, aqui eu já tenho uma comparação, porque uma pessoa não tem como ser uma flor, a não ser que seja num sentido figurado, que ela seja cheirosa como uma flor, delicada como uma flor, enfim. E aqui eu atribuo um sentido conotativo, um sentido figurado a essa Maria. Que linda, Maria é uma flor. Na letra C ele fala assim, deu uma linda flor à mãe. Ele deu a flor mesmo, o objeto flor, então não foi atribuído um sentido figurado nisso. E na letra C, na letra D ele fala a flor murchou. Também pegou o objeto flor, o substantivo flor, e falou dele, não atribuiu nenhum sentido figurado a ele, só falou que a flor murchou. Então o que a gente tem? Na letra B, um sentido figurado, sim, de Maria ter as características de uma flor, embora seja uma pessoa. A alternativa é a letra B. Esse assunto é bem tranquilo, cai com frequência, é só a gente ter calma, revisar esses aspectos, lembrar desse D de dicionário e do conotativo ser um sentido figurado, e aí a gente consegue responder tranquilamente. Esse tipo de questão, além de cair muito em gramática, na prova de conteúdo gramatical, cai muito na de interpretação também. Então fiquem atentos a esse sentido que o texto quer atribuir, que o autor quer atribuir, que a banca quer atribuir, para que você não se perca nessa ideia de sentido figurado ou não, de sinônimo ou não. É responder com calma mesmo, com atenção, lembrando das nossas dicas. Ficamos por aqui nessa aula. Até a próxima. Espero que vocês tenham compreendido bem a matéria. Fiquem ligados.